programa Questão de Ordem está de volta no terceiro e último bloco do nosso assunto de hoje, falando sobre o combate às drogas. Recebendo aqui o pastor vereador Rogério Timóteo, do PRB, e ele que é também segundo secretário da Câmara Municipal de Jacareí, e o pastor Túlio Lopes, responsável pela Força Jovem Universal do Vale do Paraíba. Bom, deixei uma pergunta no ar para os dois pastores. Joguei no fogo aí, né, pastor, como a gente costuma dizer. Com relação a esse assunto que é polêmico e que tem causado aí grande discussão, né? E precisa, eu acho, até de mais discussões para que não seja uma decisão apenas unilateral, né? Mas com relação à legalização das drogas. Tivemos recentemente aqui o nosso país vizinho, que é o Uruguai, tendo essa legalização da droga por lá, da maconha. E qual é a opinião dos senhores com relação à legalização da droga no Brasil? Resolveria, por exemplo, o problema do tráfico que existe hoje nas comunidades? Olha, eu digo uma coisa, Daniel. Resolver o problema do tráfico até resolveria em parte. Em parte resolveria o problema do tráfico. Mas o problema não é o tráfico. O problema é a dependência da droga. O problema é a pessoa ainda continuar dependente do uso da droga. Porque se nós sabemos que a droga é um mal que tem devastado várias famílias e a sociedade em si, o porquê de nós continuarmos usando e tendo tal dependência? Pastor Túlio. Eu como trabalho nisso já faz muitos anos, né? Eu sou contra essa legalização aí das drogas. Eu sou mesma opinião que o pastor Rogério, porque acredito que, Daniel, se legalizar a droga, vai surgir... O pensamento deles é o seguinte, legalizando a droga, então não vai ter mais traficante, não vai ter mais crime. Pelo contrário, eu acredito que vai piorar, vai atrapalhar e vai colocar muitos jovens, crianças, nossos filhos, né? Vai falar assim, é legalizado, então eu quero usar. E aí? E o pai nessa situação, como que fica? Sou totalmente contra. Agora, uma outra questão também em debate com relação a essa própria legalização dos assuntos, né, dando base a isso, alguns casos que acontecem no Brasil e até fora do país também, como recentemente aconteceu em recente reportagem, onde uma família tem uma criança, uma menina, que sofre de convulsões. E descobriu-se, através de programas, né, de um programa que existe nos Estados Unidos, que um medicamento, determinado medicamento, esse único medicamento, depois de todos os medicamentos utilizados no país, apenas um medicamento utilizado nos Estados Unidos consegue aí, de forma bem eficaz, diminuir e quase eliminar por completo as crises convulsivas que são severas que essa menina tem. Ou seja, dando mais qualidade de vida e possibilidade de vida para ela. Só tem um porém. Esse medicamento é derivado da maconha e é proibido no Brasil. E os pais, dando entrevista, falam que importam esse material até de forma ilegal apenas para uso e tratamento da menina. Qual a opinião dos senhores com relação a este assunto que está acontecendo, que está em debate também, que é o uso medicinal da droga, nesse caso maconha? Olha, Daniel, eu vou dizer uma coisa para você. Existem casos e casos. Você vê que esse caso é um caso polêmico, onde a família teve que buscar na justiça a liberação deste medicamento para que ele fosse trazido ao Brasil e a criança viesse a usar o medicamento. Você vê que é uma situação muito rara. Não se acontece direto isso. E nós temos que entender o seguinte, existem órgãos no Brasil hoje que são reguladores, como a Anvisa. A Anvisa, ela libera isso no Brasil. A Anvisa, ela dá essa abertura desse medicamento no Brasil. O que ela pensa a respeito disso? Porque o Brasil tem leis que elas já barram algum tipo de medicamento. Existem leis no Brasil que tem que ser seguida à risca, tem que ser obedecida. É claro que é um caso raro, é um caso meio que complexo de se lidar, até porque é uma criança. Não é verdade? É uma criança.
Mas eu digo que nós temos que deixar isso para a justiça, porque esses casos assim é a justiça que deve resolver. Pastor Túlio. Acredito, eu ligo também a resposta com o pastor Rogério. Eu fico nessa situação, né? Porque são casos diferentes, não tem como a gente dar uma opinião certa em relação a isso, né? É como o pastor falou, a Anvisa ela é responsável por isso, então cabe a ela liberar ou não. A nossa opinião não vai adiantar, né? Agora, pastor, o senhor que é pastor, cuida do seu rebanho na sua igreja, bem na parte espiritual, vereador também, que cuida do povo de uma forma geral. Tem duas questões ali para estar analisando. Como é que se traz esse debate, a importância desse debate, né? Se os debates existentes ou inexistentes são capazes de trazer à tona realmente uma opinião que dê para que os governantes, nesse caso, tanto vereadores, deputados, senadores e a presidência da República, chegaram a uma conclusão clara do que o povo quer e além daquilo do que o povo precisa, porque além do papel de legislar, né, de trazer o bem para a sociedade, de fazer a vontade do povo, tem que fazer o bem para o povo. Como é que fica essa questão, o senhor que lida com esses dois campos, né, tanto o campo espiritual quanto o campo legal também, das discussões? Como é que deve ser tratada essa discussão? Olha, a discussão ela tem que ser tratada de uma forma bem delicada, com respeito à legalização da maconha, o pode ou não pode pelos governantes, tem que ser lidado com a própria população. Porque nós temos que ver o que a população ela quer para a tua cidade, para o teu país. Eu penso comigo que a população não quer o pior para a sociedade, não quer o pior para o país dela. A população ela tem visto que as drogas têm sido um mal que tem trazido grandes prejuízos para o Brasil, para o país inteiro, tem devastado várias famílias, muita gente tem morrido nesse mundo que muitas das vezes é um caminho sem volta, porque são poucos que conseguem voltar. E os governantes não têm que governar somente para o próprio ego, porque tem pessoas que querem que aconteça, vamos dizer, as minorias. Eles têm que governar para a maioria da população, porque a maioria também tem um poder muito grande sobre o país. Eu não posso favorecer apenas um grupo que quer que aconteça. Negativo. Eu tenho que ouvir toda a população, porque o meu modo de pensar é o seguinte, Daniel, a população ela não quer as drogas na tua cidade. Pastor Túlio, agora, com relação a isso, o senhor que lida diretamente com o lado da saúde, com o lado espiritual também, o senhor sente que existe um pensamento de que somente igrejas, né, só o lado espiritual que é contra, digamos, essa legalização? Ou é menos flexível a essa discussão? Ou isso não é verdade? Não, não é verdade. Claro que não, porque qual é o pai, qual é a sociedade que vai apoiar a legalização de algo que vai destruir, que vai acabar com as famílias? Porque o resultado das drogas hoje em dia é a destruição dos lares, né? Você percebe que não tem como você ter um usuário dentro da tua casa e você conseguir ter paz. Porque quando, por exemplo, você, mãe, o teu filho sai, você sabe que ele é usuário do crack. Como que a senhora fica em casa, né? Como que a pessoa fica, Daniel? Então ela fica desesperada. Então como que vamos apoiar algo que nós sabemos que só traz algo, destruição dos lares? Então acredito que não é só a igreja, não tem nada a ver. Acredito que isso passa para a sociedade, todas as outras religiões também, acredito que são contra. São contra e é difícil você achar pessoas a favor. Agora, pastor, eu sei que na igreja, né, como o senhor que prega muito a questão da Bíblia, a Bíblia fala sobre que Deus é um Deus que deu para todo ser humano o livre-arbítrio, né, ou seja, o poder de decidir a respeito da sua vida. E muitos utilizam desse argumento para falar que eles também querem esse livre-arbítrio, né, por parte dos usuários. O senhor acredita que, de certa forma, não
tendo essa legalização por parte da maioria, digamos assim, esse grupo, esse pequeno grupo fica, digamos, impossibilitado de exercer um direito que eles julgam que Deus deu a eles e a sociedade não quer dar? Olha, eu digo para você uma coisa. Agora, levando para o lado espiritual, Daniel, Deus, ele dá o livre-arbítrio para o ser humano, que é a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E se nós formos levar para o lado espiritual, Deus, ele fala também: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, o bem e o mal. E depois ele deixa uma palavra interessante também na Bíblia, que ele diz: escolhe, pois, o bem, para que vivas. Agora me diz, como que eu vou escolher as drogas, que é o mal? Deu livre-arbítrio, mas ele pediu para me escolher o bem. Então eu tenho que escolher o bem. Tudo bem que existem várias pessoas, um que quer, outro que não quer, mas ele nos deu livre-arbítrio, mas nós não podemos usar da liberdade para seguir um caminho mau. Agora, falamos de como as drogas estão inseridas, que elas estão inseridas nas famílias, falamos de como a pessoa atinge o ponto, digamos, máximo da droga, que é a destruição, e como muitos daqueles que são recuperados através de trabalhos como é feito pela Força Jovem Universal no Vale do Paraíba. Agora, uma vez recuperado esse jovem, ele recebe, pastores, o apoio da sociedade de uma forma, outra credibilidade. Como é que é esse processo? Porque a impressão que se tem, né, que muito se fala da questão do preconceito, né, daquele jovem, o ex-usuário de droga, o ex-isso, o ex-aquilo, tem sempre aquele temor de que ele volte, tem aquela recaída. Como é que é feito esse trabalho? O senhor, até como legislador também, que pensa nessa situação, e o senhor, pastor, que trabalha juntamente com a questão social, a questão espiritual, esse trabalho. Eu sei que o pastor tem um projeto de decreto legislativo que institui, né, em sessão solene aí, a homenagem às pessoas que venceram as drogas. Então já pega esse gancho para falar desse projeto e a importância que ele tem nesse trabalho. Olha, esse projeto ele surgiu justamente de vários pensamentos que várias pessoas fizeram várias colocações, aliás, de várias circunstâncias que aconteceram com pessoas que antes usaram a droga e hoje estão livres. E existem pessoas que venceram, elas são um exemplo para a sociedade. Eu, como eu falo para todas as pessoas, eu também usei as drogas e hoje eu sou um exemplo. Nós estamos hoje como vereadores da cidade. Você vê que existe uma situação diferente do que eu fazia. Eu andava com pessoas que usavam a droga. Então nós temos que homenagear essas pessoas, incentivá-las, e falar de mim, falar da própria pessoa é até meio complicado, né? Como muitas pessoas falam, falar de mim, tem pessoa que vai ficar meio assim, né? Será que é só ela ver a nossa vida, que é um exemplo? Hoje eu estou também embutido na sociedade, como o pastor Túlio falou, fui reintegrado. E eu quero dizer também que foi através do Força Jovem Universal. Eu fui reintegrado através do Força Jovem, cheguei também destruído, envolvido com várias pessoas que usavam droga, então eu digo que existe uma saída, porque o Força Jovem me mostrou o caminho e hoje qualquer lugar que eu vou, todos me aceitam. Pastor Túlio, qual a importância que se tem desses projetos, por exemplo, que, como instituído pela Câmara Municipal, aprovado este ano também pelos vereadores, um projeto aqui do pastor vereador Rogério Timóteo, que homenageia as pessoas que venceram as drogas. Qual a importância que isso, essa pessoa que esteve envolvido com as drogas e agora passa por aquele período, consegue se libertar e hoje tem essa sensação, qual a importância que tem na vida dele programas como esses? Olha, Daniel, importantíssimo, né? Isso aí é um grande exemplo, né? Porque a pessoa que venceu, ela vai mostrar para as outras pessoas que não venceram que tem capacidade para vencer, que tem como ela vencer. Então, isso aí ajuda muito, né? Ajuda muito. Acredito que esse projeto vai crescer muito ainda, porque exemplos, né? São exemplos. Você chegar lá no trabalho e falar assim, ó, já usei crack, como o pastor falou, e também eu fui usuário, né? Eu tive 2 overdoses
Então, hoje já faz 15 anos que eu estou fazendo esse trabalho, né? Mas eu também estive no mundo das drogas e hoje eu estou aqui, né? Falando diretamente com as pessoas. Então, para você ter uma ideia, em homenagear as pessoas, as outras que estão lá usando, elas vão ver a importância. Poxa, se ele conseguiu vencer, eu também consigo. Então, é muito importante. E eu tenho certeza que esse trabalho da Força Jovem, esse trabalho que o pastor Rogério está fazendo, olha, vai ajudar muitas pessoas e nós vamos chegar muito longe. Maravilha, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa Questão de Ordem, né? O tempo passa muito rápido, é um assunto tão importante, né? Que tem tantos detalhes ali, mas desde já quero agradecer mais uma vez ao pastor Túlio Lopes, responsável pela Força Jovem Universal do Vale do Paraíba. Pastor, obrigado pela sua presença aqui e suas considerações finais sobre este tema. Obrigado, Daniel. Foi uma honra participar aqui com todos vocês, né? O pastor Rogério, com os senhores, e que esse tema tem ajudado, né? Muitas pessoas, muitas mães, muitos pais. E a Força Jovem Universal, ela está pronta para acolher qualquer tipo de pessoa, seja de qualquer religião, seja de qualquer problema. Estamos aí para poder, com o nosso tema, estamos juntos e misturados para ajudar todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Túlio Lopes, e muito obrigado também ao vereador, pastor Rogério Timóteo, segundo secretário da Câmara Municipal de Jacareí. Obrigado pela presença e pelo tema aqui no programa Questão de Ordem. Suas considerações finais. Eu quero agradecer essa pessoa que está em casa assistindo esse programa, Questão de Ordem, e dizer que nós estamos sempre à disposição na Câmara Municipal de Jacareí. Maravilha, muito obrigado pela sua audiência. O programa Questão de Ordem vai ficando por aqui. E claro, você continua ligado com a TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. E até o nosso próximo encontro.